Agora, o que diz o verso 28? Eu quero ler aqui para você. Olha o verso 28, do capítulo 14 de 1 Coríntios, verso 28. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Se não tiver alguém que interprete. Aí o que é que a pessoa pega esse texto e pensa? Olha aí, então eu não posso ficar falando em língua estranha sozinho. Não, porque não está tratando de língua estranha, está falando aqui de idioma. Então se a pessoa é de outra nacionalidade e ela vai para a igreja e ela está com vontade de trazer uma mensagem, de pregar, de fazer alguma coisa, mas não tem um intérprete, então a recomendação é que ela fique calada e ela em oração conversa com Deus, só ela e Deus ali. Por quê? Porque não adianta ela ir pegar o microfone lá na frente e falar que ninguém entende. Ninguém entende. Eu virar uma confusão, todo mundo, oxi, esse homem está falando o quê? Exatamente. Ficaria parecendo o que aconteceu na Torre de Babel, que a confusão se instalou ali porque ninguém entendia a língua de ninguém, que foi confundida as linguagens lá dentro. Um outro ponto que é dito aqui, o primeiro é que apenas uma pessoa deve falar de cada vez, organização. Em segundo, sempre que tiver, tem que ter um intérprete. Se não tiver, ficar calado. No máximo, 2 ou 3 pessoas devem falar no culto, conforme ensina agora o verso 27 que já lemos. Agora, quem fala sabe o que está falando. Olha o verso 32 aí. Verso 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Percebe? Outro ponto. Deus não está no meio do barulho e da confusão. Olha o verso 33. Coríntios 33. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas. Em todas as igrejas dos santos. Não é em algumas não, meu amigo. Uma vez alguém disse: Albênio, tu ainda continua na igreja adventista? Eu disse: sim, graças a Deus, sim. Ele disse, fez assim um sinal negativo, né, para a nossa cabeça. Eu disse: por que, irmão? Igreja fraca, morna, não tem falar em línguas, não tem uma vibração, o povo não vibra. Eu disse: mas rapaz, eu estava no mundo há anos atrás, de carnaval, de festa, de gritaria, de barulhada, e eu vou vir para uma igreja procurar as mesmas coisas? Não, eu quero aqui igual Deus quer, paz, tranquilidade, ordem, decência. Eu vou vir trazer a bagunça do mundo para dentro da casa do meu Deus? Não pode, não pode. Quem tentou fazer isso, Jesus fez um chicote e botou para correr. Então não quero ser posto para correr também. Tem que ter igreja séria, igreja de Deus, igreja estabelecida por Cristo. Tem que seguir a palavra, incluindo desses pontos que a gente estava observando. Ordem, decência, nada de gritaria. É desnecessário falar uma língua que não entendemos e que outros também não entendem. Ai, lava chura, todo mundo sem entender. Sabe uma vez um pregador falando sobre línguas estranhas, ele disse assim: eu entrei no culto, ele sentou do lado de um irmão que está bem no êxtase mesmo na língua estranha, e o irmão perguntou a esse irmão que estava falando em línguas: olha, você tem o dom de línguas? Ele disse: sim. E o irmão disse assim: eu tenho o dom profético. Aí o irmão do dom de línguas ficou olhando assim para ele, estranho. Aí ele disse: olha, eu vou profetizar agora que você não tem o dom de línguas. E não tem como você desfazer, porque a Bíblia diz que o dom de profecia é maior que o dom de línguas. Então o meu dom está acima do seu. O seu dom não está acima do meu. O meu dom de profecia é maior que o seu. E eu estou profetizando aqui. Deus me revelou que você não tem o dom de profecia. Ou melhor, não tem o dom de língua. E se você está falando, não é as línguas que Deus apresenta em Atos capítulo 2. E esse irmão se desmontou todo. Não teve o que fazer, esse que estava com o dom de línguas. Não teve o que fazer, porque não podia ir contra a verdade de que o dom de profecia é maior. Assim, eu não sei. Claro que o irmão que disse que tinha o dom de profecia, ele estava só brincando, fazendo um teste para fazer aquela pessoa raciocinar. E ele conseguiu, porque a pessoa raciocinou e não disse: não, eu tenho sim, não tinha como. Que se ele dissesse: eu tenho sim, o irmão de cá, do dom profético, ia dizer: você tem o dom de profecia, o dom de línguas, está com o Espírito Santo e está contradizendo o que o Espírito Santo disse, que o de profecia é maior, o que está em mim é maior. Então é complicado para ele ali. Teologicamente ele ficava confuso.
Então veja, não tem como a gente se esquivar da verdade. Vamos aqui para pesquisar na Bíblia. Agora nós vamos fazer umas pesquisas na Bíblia, porque chega nesse momento aqui perguntas dentro do tema que a gente precisa responder e à luz da Bíblia, né? Fundamentadas na fé bíblica, como é o programa. O Espírito Santo, essa é a primeira pergunta que nos chega. O Espírito Santo está presente do início até o fim da Bíblia? Em Gênesis 1. Já que é do início ao fim, faça o seguinte: entra no início aí em Gênesis e eu vou entrar no final aqui em Apocalipse, para a gente ver. Que Apocalipse é 22, 17. Que é o último capítulo da Bíblia. Você vai ler o primeiro capítulo, eu vou ler o último, certo? Posso já começar? Pode ler. No início criou Deus o céu e a terra. Esse já é o começo de tudo. Pode continuar. O texto está além. Vai além? E na terra, a terra, porém, estava sem forma e vazio. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então o Espírito Santo estava no início. Vamos ver se ele estava no fim também? Apocalipse 22, verso 17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diz: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. O Espírito e a noiva estão convidando. O Espírito e a noiva. O Espírito Santo, que está com E maiúsculo, como eu já informei no início. E a noiva, o povo de Deus, a igreja de Deus, diz: venha. Venha beber de graça da água da vida, das verdades que Jesus ensina e que está aqui na palavra, de Gênesis até Apocalipse, de ponta a ponta. Então, de ponta a ponta da Bíblia tem o Espírito Santo. Agora, outra pergunta que chega para a gente é: onde o Espírito Santo habita? Onde ele habita? Em 1 Coríntios, capítulo 6, fala, 19, né? Fala: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Fala claramente que a habitação do Espírito Santo, nesse caso aí, é o corpo, é na gente, né? É no corpo. E a gente foi comprado por alto preço, que é o sangue de Jesus na cruz. Isso já me ensina que eu devo cuidar do meu corpo, eu devo cuidar da minha saúde, eu devo cuidar com o que eu como, com o que eu bebo, com o que eu ouço, com o que eu assisto. Por quê? Porque o Espírito Santo habita no corpo da gente. Que foi falado na semana passada, querido ouvinte. Se quiser ouvir no Alto Clamor, tem a gravação. Tem lá. Tá na playlist Fundamentos da Fé, do canal Alto Clamor. Você assiste o programa passado, você vai ver. Vai rever, né? Vai rever. Quem foi batizado pelo Espírito Santo e nunca falou em línguas? Porque dizem que só quem fala em línguas estranhas é quem foi batizado pelo Espírito Santo. Vamos ver na Bíblia? 1 João, né? Eu vou em Lucas. Vai em Lucas, é em João, capítulo 1, versículo 32 e 34. Deixa eu achar aqui. 32 a 34, né? No caso vai ser o 32, 33 e 34 de João, o Evangelho de João. No primeiro fala: e João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre eles. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, é esse o que batiza com o Espírito Santo. Aí até o 34. Pois eu, de fato, vi e tenho certificado que ele é o Filho de Deus. De quem esse texto se refere? De Jesus, o batismo de Jesus. Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, sim ou não? Sim. Jesus falou em língua estranha? Não. Os profetas que serviram a Deus no passado eram batizados pelo Espírito Santo, sim ou não? Sim. Falaram em língua estranha? Os discípulos falaram em língua estranha? Não. Falaram em idiomas das nações que já vimos, já comprovamos em Atos capítulo 2, verso 3 e diante, ali, até o 11. Maria era batizada com o Espírito Santo ou não? Era batizada com o Espírito Santo. Maria falava em línguas? Não.
João Batista, Everton. Um homem que Jesus disse que não há ninguém maior do que ele nascido na terra. Tinha o Espírito Santo ou não tinha? Tinha o Espírito Santo. Falou em língua estranha? Não falou. Então todo mundo que a gente vai ver, não tem. Eu quero ler para você aqui Lucas 3, versos 21 e 22, que vai dizer o seguinte: Lucas capítulo 3, versos 21 e 22, falando do batismo de Jesus, diz: ao ser todo o povo batizado, melhor dizendo, ao ser todo o povo batizado, verso 21, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. Verso 22 diz: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. Não teve uma manifestação de língua estranha. Nem do povo, que diz que todo o povo foi batizado. Não teve do povo e nem do próprio Cristo. Não teve. E foi aí 2 apóstolos, viu, ouvinte? Eles falaram a mesma coisa. Tanto lá em o primeiro que você leu foi o apóstolo João, e também o apóstolo Lucas, todos dando testemunho do fato, e ninguém vê eles falando que teve uma manifestação de língua estranha ali. Teve que ter cuidado com isso aí. Outra pergunta que nos alcança aqui é: que características apresenta aqueles que são cheios do Espírito Santo? Quais características? Primeiramente, me trago à mente novamente primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso 6, que diz que a pessoa é mudada em outra pessoa. A pessoa tem uma mudança. Aí essa mudança apresenta o quê? Como pode se dar essa mudança? Como é que a gente vê que está tendo uma mudança de fato? A pessoa não tem como receber o Espírito Santo e permanecer a mesma coisa. Não tem como a pessoa é maldizente, é viciada em alguma coisa, é uma pessoa ruim, uma pessoa cheia de confusão, uma pessoa que não suporta ninguém, que só vive arrumando problema. Não tem como essa pessoa encontrar Jesus, receber o Espírito Santo e continuar do mesmo jeito. Porque já é pecado, e o pecado é contra a lei de Deus. Exatamente. Agora o Espírito Santo vai convencê-la do pecado, vai trabalhar na mente dela para ela agora ser uma pessoa diferente. Então, se ela roubava, ela para de roubar. Se ela falava mal dos outros, para de falar. Se ela fazia outras coisas mais das trevas, ela vai parar de fazer coisas das trevas. Aí, quando ela para, quais são as evidências? Que a gente olhando assim percebe que o Espírito Santo está na vida dela. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Versículo 23 fala: mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Pronto, é isso aí que aparece, esses atributos de caráter que aparecem na vida de alguém que recebeu o batismo do Espírito Santo. Quem é que tem o Espírito Santo? Uma pessoa que está com esses atributos, valendo aí, de um em um. Amor, uma pessoa que ama Deus e ama o próximo. Alegria, uma pessoa alegre. Uma pessoa que só vive aborrecida, carrancuda, cheia de questão. Essa pessoa não tem o Espírito Santo. paz, uma pessoa pacífica. Uma pessoa pacífica. Não quer guerra com ninguém, e quando há uma guerra, ela chega para ser um pacificador. Bem-aventurados que são pacificadores, deles serão o reino dos céus. Jesus disse. Pessoa pacífica. O que mais que aparece? longanimidade. Paciência. Uma pessoa paciente, é uma pessoa que sabe esperar o momento certo das coisas. Não é uma pessoa imediatista, que quer cair em cima das coisas bruscamente. E não tem o Espírito Santo. Benignidade. Que é bondade, né? Benignidade é o que a gente chama de bondade. Uma pessoa bondosa. Uma pessoa bondosa é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar, a atender a necessidade daqueles que estão em necessidade. Bondosa, uma pessoa bondosa. Bondade, que já foi benignidade também. Fidelidade, que é fiel. A pessoa é fiel. A pessoa é fiel. Um homem que tem o Espírito Santo não trai esposa, não trai colegas de trabalho, não trai Deus. Aquele é fiel. Esse é fiel. Ele não é um traidor, ele é fiel. A pessoa fiel ao que a Bíblia diz. Isso aí é quem tem o Espírito Santo, né? Quem não tem, você olha assim, ele disse que tem. Ele disse que é cristão, ele disse que ama Deus, ele disse que é de Jesus. Glória, aleluia e muito mais. Mas é infiel. É infiel.
é infiel a Deus nos mandamentos, não guarda, é infiel a Deus em dízimo e oferta, não devolve, ele é infiel a Deus no cumprimento dos exercícios espirituais dispostos à Bíblia, é infiel em tudo. E como que o Espírito Santo está nele? Não está nele. Mansidão. É manso. A pessoa é mansa. Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele diz que carreguemos o fardo dele, que é leve, não é pesado. E ele diz depois que ele é humilde e manso. Manso e humilde de coração. Manso, mansidão, que não se irrita com qualquer coisa, não se irrita fácil, fica esbravejando, resmungando. Pessoa mansa, tranquila, manso. Você pega por um animal manso, você percebe pela comportamento dele. Um cachorro manso é um cachorrinho ali que todo mundo brinca, que todo mundo passa a mão. Um bravio, um animal bravio, ele vai morder, ele vai ser agressivo. Se encostar, ele já é agressivo. O oposto da mansidão. Então, um cristão que tem o Espírito Santo, ele é manso, ele não é agressivo. Vem com muita agressividade para cima das pessoas que discordam, por exemplo, da fé dele. Ele diz: eu tenho o Espírito Santo e eu conheço a verdade. Aí alguém discorda da fé dele, aí lá vai ele, com 7 pedras na mão contra a pessoa. Cadê o Espírito Santo? E domínio próprio. Domínio próprio, esse é um detalhe. A pessoa que tem o Espírito Santo tem um domínio próprio. E o que é o domínio próprio? É alguém temperante, é alguém equilibrado, é alguém que nem é 8 nem 80, é alguém que sabe a dosagem certa, o equilíbrio das coisas. Temperança, domínio próprio, alguém que se domina, sabe que aquilo é errado e se domina para não fazer. Ela tem domínio próprio, mas é dela não, é o Espírito Santo. Sabe que tem aquela fraqueza em si, vai... Exatamente. Por isso que é importante, já falei várias vezes das pregações que faço, é importante fazer jejum, porque o jejum é um dos grandes exercícios fortalecedores do domínio próprio, porque a maior fraqueza do ser humano é o comer, é a comida. Tanto é que Adão e Eva caiu em questão de comida. A alimentação é a maior fraqueza do ser humano, é a alimentação, sem dúvida. A maior fraqueza do ser humano é a alimentação. Quando a tentação da alimentação vem, você está no dia de jejum e suporta, vai permitir você suportar as outras. O texto inspirado da escritora Ellen White, ela fala no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, ela diz o seguinte: todo aquele que dominar o apetite estará apto a suportar qualquer outro tipo de tentação. Olha que coisa extraordinária, que revelação. Como é que eu vou vencer tal pecado que eu estou caindo semanalmente? Treinando o domínio próprio. Como é que eu treino o domínio próprio? Faça jejum. Firme. A fome vem, mas você segura. Não vou comer. Não, o estômago não manda em mim. Quem manda é a minha mente. Eu vou dominar aqui, eu não vou comer. Aí quando chegar no fim do dia, do tempo proposto, que você propôs com Deus, o período do jejum, do início até o fim, quando terminar o fim, você vai estar mais forte. Quando chegar outra tentação, você vai tirar de letra, porque você já ganhou da pesadona, que é a alimentação. Quando vir outra, aí você tira de letra. Aí é vitória em cima de vitória, pela graça de Deus ao longo da semana. Amém? Outra pergunta que chega aqui é: qual é o pecado sem perdão? Olha como a pessoa do Espírito Santo é importante. Eu quero ler para você aqui Mateus capítulo 12, verso 31, que vai dizer o seguinte: por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Qual é o pecado que não tem perdão? De jeito nenhum. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, peraí. Já vi teólogos, já vi pastores e outros irmãos, estudantes da Bíblia, dizerem que o pecado contra o Espírito Santo, ele é uma espécie de rejeição contínua a uma obediência de algum ponto que a pessoa está falhando. Ou seja, se a pessoa peca continuamente várias vezes naquela coisa e não para, tenta, depois cai, isso aí é o pecado contra o Espírito Santo. Eu não creio que seja isso. Muitos teólogos, pastores falam isso. Por que eu não creio? Porque quando Pedro foi falar com Cristo sobre quantas vezes deveria perdoar o irmão que peca contra ele, Cristo disse que não era 70 vezes, não era 7 vezes, que era uma tradição judaica, né? Perdoar um limite de 7 vezes. Era 70 vezes 7. Jesus não está dizendo que a gente tem que fazer uma conta de vezes
para no final dela a gente parar de perdoar alguém. Não, ele está dizendo, olha, não tem momento para parar. Sempre que alguém pedir perdão, você tem que perdoar. Então, se Jesus está disposto a perdoar sempre, como que eu vou crer nessa ideia de que o pecado contra o Espírito Santo é uma pessoa caindo em um determinado pecado semanalmente? Ela luta contra, mas devido à fraqueza dela naquilo, ela cai. Eu não posso crer numa coisa dessa. Que vai chegar uma hora que o Espírito Santo não vai falar mais com essa pessoa. E interessante que esses mesmos que ensinam isso, que o pecado contra o Espírito Santo é isso aí, é o mesmo que faz aquela frase de efeito no meio da pregação. Não há distância tamanha que você tenha ido que o Espírito Santo não possa lhe alcançar. Olha só que contradição. Quer dizer, uma pessoa que está ali no pecado, conhecido, está pecando direto naquilo, não rebeldemente, mas porque ela cai, ela é fraca naquilo ali, essa pessoa vai chegar um momento que o Espírito Santo vai parar de falar com ela porque ela pecou contra ele. Mas o mesmo camarada que está ensinando isso diz assim, que você não foi longe demais para que Deus não lhe alcance. Não está incompatível, não é incoerência? Não é uma fala hipócrita? É. Então, o que seria, e eu entendo que seja, o pecado contra o Espírito Santo? Vamos ler o texto, porque dentro do contexto a gente encontra a verdade. Dentro do próprio texto que eu estou lendo, eu li o verso 31, não foi ele? Vamos para os versos anteriores. Veja o que acontece aqui. Jesus e Beelzebul é o tema. Jesus vinha fazendo alguns sinais, algumas obras. Eu vou ler o texto. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este, por acaso, o Filho de Deus? Olha o que os fariseus fizeram, no verso 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Qual é a resposta que a gente tem aqui? O que é pecado contra o Espírito Santo? Que depois Jesus vem e corrige eles. Olha, toda blasfêmia e pecado contra o Pai e contra o Filho serão perdoados, mas contra o Espírito Santo não haverá perdão, nem aqui nem na vida por vir. Jesus disse. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É atribuir a obra do Espírito Santo ao diabo. O Espírito Santo está fazendo uma obra aqui, você dizendo que não é ele que está fazendo, é o diabo que está fazendo. Isso aqui é que é o pecado, amigo ouvinte, contra o Espírito Santo. Não é um irmão que está lutando contra uma coisa e continuamente está caindo. Não tem nada a ver isso aí, não. Não tem nada a ver isso aí. Pecado contra o Espírito Santo é a teimosia em você ficar atribuindo a obra do Espírito Santo, dizendo que aquilo não é o Espírito Santo, é o diabo. Como é que eu faço isso? Alguém está pregando a verdade e eu dizendo por aí que essa pessoa está usando